O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Caríssimos filhos e filhas, celebrar o Domingo da Misericórdia é buscar nesta liturgia os sinais para também sermos misericordiosos. Por sinal, a palavra misericórdia, ela é composta por outras 2 palavras: compaixão e coração. Ter misericórdia é ter um coração que tem compaixão. E é isto que Jesus espera de nós, um coração que tem compaixão daquele que está próximo a nós. E vejamos os sinais que o Senhor nos ajuda a ter esta misericórdia. Primeiramente, Jesus faz com que os seus discípulos compreendam que de fato Ele está vivo. E aqui já está para nós um sinal. Jesus está vivo na sua vida. Jesus está vivo no seu trabalho, na sua casa. Jesus está vivo na sua relação.
De fato, ele está vivo. E ele pôde ser visto, pôde ser tocado pelos seus discípulos. E ele mostra as suas chagas gloriosas como prova palpável deste triunfo. E deseja-lhes a paz. E aqui para nós, estes sinais são importantes. Primeiro sinal. João insiste 2 vezes neste evangelho que as portas estavam fechadas. João faz questão de dizer, as portas estavam fechadas. Nós somos muitos fechados. Basta você dizer, quem é que entra no seu coração? Por que nós somos fechados? Porque muitas vezes nós encerramos, nós amontoamos um monte de coisas dentro do nosso coração. É igual o quartinho da bagunça que a gente tem lá em casa. Filho, se amontou um monte de coisa. Quando você abre assim, é difícil para abrir. E aí quando força, cai tudo. E aí machuca a testa, machuca o pé, machuca tudo. E aí xinga todo mundo aí. E aí dentro do coração a mesma coisa. A gente enfia um monte de bagaceira aqui dentro. Eu fico imaginando. Imagina nós fazer um raio-x do coração agora e ver o tanto tranqueira que está aí dentro. Aí às vezes a gente fala, estou cansado. As coisas estão difíceis, não tem alegria, não tem ânimo. Mas também, filho do céu, com esse coração cheio de tranqueira, como é que vai ter? E nisso, quanto mais alguém se enche destas coisas que podemos dizer que são vazias, mais fechado este coração vai estar. Não pode ouvir, não pode captar as outras coisas, porque na bagunça nós não conseguimos ver aquilo que é essencial e belo. Quer ver um exemplo bem prático? Convide um adolescente para você bater um papo com ele sobre coisas sérias. Convide um jovem para você conversar com ele sobre coisas sérias. Não consegue conversar. Não consegue conversar sobre coisas sérias. Porque a maioria das coisas que estão no coração dos nossos jovens e adolescentes são vazias. E eles não conseguem captar. Porque daí eles vão dizer, nossa, isso é sério demais, é pesado demais. Não consegue. Não consegue ouvir, não consegue entender. Porque muitas vezes dentro do nosso coração, ele está fechado. As portas estavam fechadas. Para eu fazer a experiência, eu preciso estar com o coração aberto. E o segundo sinal que Jesus fala-nos neste evangelho, quando ele entra neste coração, que daí dá abertura para ele entrar. A primeira coisa que Jesus faz quando entra, Jesus diz, a paz esteja convosco. Veja bem, porque a paz é o primeiro dom do ressuscitado. Não há dúvidas que esse era o dom que os discípulos necessitavam receber, porque os seus corações estavam tomados de temores, os seus corações estavam em dúvida, os seus corações estavam tristes. E Jesus, sabendo destes temores, Jesus sabia que somente a paz que vem da certeza da ressurreição era capaz de reacender a chama da missão e do amor. Sabe o que falta muitas vezes em nosso coração? Esta paz de Jesus. Padre, aonde está esta paz que eu quero? E às vezes nós somos besta igual os discípulos. Porque nós esquecemos muito rápido as coisas. Na última ceia, Jesus disse, deixo-vos a paz e dou-vos a minha paz.
Jesus já havia dado a paz a eles. E nós aqui, então, para nós, pior ainda. Porque toda missa que nós participamos, o padre, o sacerdote, todas as missas diz: a paz esteja convosco. Toda santa missa. O problema é que nesta hora em que o padre diz a paz esteja convosco, a pergunta é: onde está o seu coração nessa hora? Que você perde a oportunidade e a graça de ouvir Deus falando ao seu coração. Onde está o teu coração neste momento em que Jesus deseja a você: a paz esteja convosco, uma paz autêntica. Toda santa missa, ele diz isso. A paz esteja em seu coração. O terceiro sinal, a forma como Jesus se identificou. A porta estava fechada, ele adentrou. Ele desejou a paz para ter a calmaria aos corações. E Jesus, ele se identifica aos seus discípulos para que eles possam crer. E o gesto de Jesus é muito interessante. Porque Jesus, ele mostrou as mãos e mostrou os pés para os seus discípulos. Claro que imediatamente eu e você nós pensamos, ele mostrou as mãos e os pés por causa das chagas, para que pudéssemos reconhecê-lo. Mas será que é isso que João queria dizer ao escrever as mãos e os pés? Por que as mãos e por que os pés? Porque eu e você esquecemos rápido. Veja bem, provavelmente Jesus tinha uma sandália, ou às vezes andava descalço pelos caminhos da Judeia, da Palestina, da Galileia, de Jerusalém. Vejam bem, estes pés levaram Jesus a caminhar até o cego de nascença, a qual Jesus estende as mãos sobre ele e cura. Estes mesmos pés levam Jesus até os leprosos que estavam machucados, abandonados, e aqueles pés os levam até eles, e aquelas mãos os cura. Estes mesmos pés levam Jesus até a esquife de um jovem que estava para ser enterrado, e Jesus estende estas mãos e toca, e aquele jovem tem vida, junto à sua mãe que era viúva. Estes mesmos pés de Jesus levam ele até uma pecadora, e Jesus estende estas mãos sobre ela, e dá a ela o perdão, levanta e dá a dignidade e dá a vida. Jesus está dizendo assim: os sinais do ressuscitado, os meus pés e as minhas mãos têm mostrado muitos sinais. Porque não são capazes de ver, porque não são capazes de entender os meus sinais. E para isso eu e você devemos também nos perguntar: será que eu e você, nós somos também reconhecidos pelos nossos pés? Pelas nossas mãos? Uma pergunta mais difícil ainda: aonde os teus pés têm te levado? Aonde você tem ido? Aonde os teus pés têm te levado? O que as tuas mãos têm realizado? O que as tuas mãos têm tocado? O que você tem feito com a sua mão? Vida ou morte? Alegria ou tristeza? Saúde ou doença com as tuas mãos? Tão simples, tão delicado, mas que faz uma enorme diferença. Mãos estas que podem fazer carinho
como mãos também que podem espancar, matar. Mãos que podem escrever frases de riqueza e beleza, ou mãos que podem escrever a destruição e a desgraça. E por fim, um outro sinal importante para nós: Tomé. Tomé não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. E Tomé disse: só vou acreditar se eu colocar os meus dedos nas suas chagas, do seu lado aberto. Tomé, você viu os meus pés, as minhas mãos, o que elas realizaram? Você estava junto a mim na minha missão. Eu havia dito que iria ressuscitar. E Tomé, muitos de nós somos Tomé. Porque nós estamos aqui na igreja, participamos, escutamos, e de repente lá em casa, no trabalho, nós esquecemos. E aí vem Jesus e diz: toca aqui nas minhas chagas, toca aqui do meu lado. E assim Tomé diz: meu Senhor e meu Deus. Tomé, precisas tocar para crer? Precisas colocar o dedo nas minhas chagas para crer que eu sou o seu Senhor? E às vezes nós também pedimos a Deus que devemos tocar para poder reconhecê-lo. Mas João quer dizer que eu e você, nós podemos tocar as suas chagas. Porém, nós seremos felizes no dia em que nós virmos as chagas dos nossos irmãos e poder tocar nelas. Às vezes há pessoas chagadas ao nosso lado, junto a nós, e Jesus está dizendo: toque nas chagas dela, creia, acredite, ame o seu irmão, ame aquele que está ao teu lado, que está chagado. E vendo as chagas desses nossos irmãos, estamos vendo as chagas do Senhor, as chagas de uma humanidade sofrida. E aí Jesus diz: ao tocar estas chagas, estas dores, simplesmente possas amar, possas crer. Não tenha medo de tocar, não tenha medo de sentir. Quantos estão chagados? Quantos necessitam ser amados? Quantos necessitam ser curados? Que estes sinais leve a mim e a você a agir com a nossa misericórdia. O Senhor é misericordioso para conosco. Que nós também sejamos misericordiosos com o nosso próximo.